Hoje é celebrado o Dia do Fico, pois no dia 9 de janeiro de 1822, na Praça Real, aliás, no Paço Real, no Rio de Janeiro, Dom Pedro I anunciou que não retornaria para Portugal, conforme exigiam as cortes portuguesas. Foi um acontecimento marcante para o desenvolvimento do processo de independência do Brasil. E por conta disso, hoje o professor de História Norberto Salomão vai falar conosco sobre o assunto. Olá, professor, bom dia! Seja bem-vindo! Bom dia, Cleide, muito obrigado. Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando. Estou aqui à disposição para a gente poder debater esse assunto tão interessante, né? Super interessante. E começa a explicar para a gente como é que foi esse processo para chegar nesse dia eu fico. Tá bom, então vou tentar aqui agilizar o processo pensando no seguinte. No início do século passado, no início do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial entre 1914 a 1918. Pois é, mas no século anterior a esse, lá no século XIX, exatamente no início do século XIX, nós tivemos as guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava no processo de expansão pela Europa, estabeleceu contra a Inglaterra, que era a sua principal rival, um bloqueio continental, ou seja, qualquer nação da Europa que comercializasse com a Inglaterra seria invadida pelas tropas de Napoleão, e aí Portugal era aliado da Inglaterra e não cumpriu com esse bloqueio. Portanto, Portugal estava em 1807 sob a ameaça da invasão das tropas napoleônicas que depois realmente vieram a acontecer. Isso obrigou a família real portuguesa e toda a sede do governo português a se deslocar para o Brasil. E entre 1808, quando eles chegaram aqui, até 1821, nós tivemos aqui o período joanino, período em que a sede da coroa portuguesa foi aqui no Brasil. E durante esse período, Dom João criou uma série de medidas, como a criação da Casa da Moeda, a criação do Banco do Brasil, criação dos Correios, enfim, criação da Biblioteca Nacional, instalação dos cursos superiores no Brasil de medicina e de belas artes. Direito não, direito só virá lá no primeiro reinado com Dom Pedro I. Então tudo isso fez com que o Brasil ganhasse uma relativa autonomia. Inclusive em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido aos de Portugal e Algarves. E aí logo no início da sua fala você disse bem, as cortes portuguesas, né? Por que assim no plural as cortes? O que seriam as cortes? É o parlamento português que vai assumir em 1820. Em 1820, aproveitando-se da ausência do Dom João lá de Portugal, setores em Portugal tomaram o poder, foi a chamada Revolução Liberal do Porto, e vão constituir um parlamento português. Esse parlamento vai envolver representantes de Portugal, de Algarves, e o Brasil também teria 70 lugares nesse parlamento, por isso o plural, as cortes, o termo dado ao parlamento português. Esse parlamento queria a recolonização do Brasil, queria que o Brasil voltasse a ser colônia e exigiu a volta da família real para Portugal, caso contrário, Dom João perderia o trono. Dom João, sem saída, volta para Portugal, mas deixou aqui no Brasil o filho, Dom Pedro, ainda como príncipe regente em 1821. O parlamento português não aceitou isso, as cortes portuguesas não aceitaram isso e exigiram a volta de Dom Pedro também para Portugal. E o Dom Pedro estava prestes a voltar mesmo a Portugal, mas setores da época que tinham da elite local não queriam que o Dom Pedro saísse daqui. Por quê? Porque isso poderia fazer com que vários movimentos populares eclodissem em várias regiões do Brasil. Então, a elite estava muito preocupada, a gente costuma dizer, preocupada com o processo de haitização do Brasil. Por que haitização? Porque vai lembrar o movimento de independência do Haiti, primeiro país das Américas de população negra a se tornar independente. O primeiro país da América a se tornar independente foram os Estados Unidos e depois foi o Haiti, um movimento muito popular, né? Então as elites locais temiam uma popularização desse tipo de movimento e aí vão se cercar na figura do Dom Pedro I e fazem um abaixo-assinado pedindo que ele permanecesse aqui no Brasil. Então a gente vê que o Dia do Fico tem uma identificação muito maior com as elites locais daquele momento do que propriamente com a massa da população como um todo. Não sei se eu consegui, assim, fazer um breve resumo do quadro para a partir daí a gente passar a discutir mais coisas sobre isso. Conseguiu sim, eu viajei ontem lá para Brasília. Professor, verdade. Não é? Boa reflexão. Qual que é a importância da data e como podemos classificá-la quase 200 anos depois? Pois é, Cleide, veja bem que aqui, óbvio, vocês me chamaram não só para o
contexto histórico em si, é óbvio que é uma data importante, é uma data que marca, né, do ponto de vista oficial. O que é oficial? Aquilo que está relacionado ao Estado, às instituições. Sim, do ponto de vista inicial, marca o pontapé, né, para o nosso processo de independência. Óbvio que a recusa de Dom Pedro em cumprir as ordens que vieram diretamente de Portugal já marcava uma primeira ruptura do Brasil. Mas, segundo alguns autores, na verdade não seria propriamente um processo de independência. Seria o fato do Brasil querer se manter com o mesmo status que tivera durante o período do Dom João VI, de Reino Unido aos de Portugal e Algarves. Quer dizer, o Brasil não queria perder isso. E até me desculpe, eu estou dizendo Portugal e Algarves. Algarves é uma região ao sul de Portugal, do país Portugal original, que era dominado pelos islâmicos, pelos mouros, e que no século XIII Portugal anexou. Então, gera essa junção, Portugal e Algarves como Reino Unido, e o Brasil se integra a isso em 1815 por decisão do Dom João. Então, por um lado, pelo lado, digamos assim, oficial, há essa questão de que é o pontapé inicial para a nossa independência. Para outros historiadores, por uma outra corrente historiográfica, na verdade, isso visava uma conciliação para impedir justamente uma ruptura. Quer dizer, as elites locais não queriam essa ruptura. Só que as pressões que Portugal foi determinando posteriormente acabaram fazendo com que o Dom Pedro fosse gradativamente, paulatinamente, tomando medidas de ruptura. Como, por exemplo, em abril, uma guarnição no Rio de Janeiro tentou obrigar o Dom Pedro I a embarcar, uma guarnição de soldados portugueses que estavam aqui no Brasil. Isso foi vencido, Dom Pedro I conseguiu vencer com a ajuda desses setores que o apoiavam. E daí para frente, já em maio, o Dom Pedro I estabelece um decreto chamado Cumpra-se, ou seja, nenhuma determinação de Portugal seria realizada no Brasil sem que o Dom Pedro ainda não era primeiro, porque ele ainda não tinha proclamado a independência, o Dom Pedro como príncipe regente ainda, determinasse isso. E depois, em julho, o Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Aí, realmente, a gente já estava muito próximo da ruptura. O dia 7 de setembro, completamos aí ano passado 200 anos da proclamação da nossa independência, realizou o fecho disso. Mas é importante, viu, Cleide, dizer que essa data, o 9 de janeiro e tudo isso, foi sendo construído por uma narrativa oficial para dar força a esse novo governo que se instalou. Quer dizer, o 9 de janeiro não teve essa importância toda à sua época. Mas à medida em que os acontecimentos foram se desenrolando, como eu acabei de descrever, houve a necessidade de se dar a essa data 9 de janeiro essa conotação, essa importância de um bravo Dom Pedro que vai enfrentar a tirania portuguesa, digamos assim. Então, há uma construção de uma narrativa heróica nesse sentido. Mas para a gente ter um pensamento crítico, isso foi sendo construído, isso é normal. Não é que a história do Brasil é mentirosa, é assim na história de qualquer povo. A gente tem a construção de narrativas que vão dar esse caráter heróico, patriótico, eu diria até romântico, dentro dessas estruturas. Exatamente isso que eu ia falar, porque quando o senhor falou a palavra romântico, me remeteu uma paixão de Dom Pedro pelo Brasil. Porque como o senhor contou aí muito lindamente, foram construídas coisas importantíssimas no Brasil, como a Biblioteca Nacional, né? Sim. O Dom João, porque é aquela coisa. Muita gente, você sabe, né, Cleide, gosta de ir para a fazenda, né, para o interior, nas férias, mas não gosta de ir sem que lá tenha Wi-Fi. Sem que lá tenha, não é verdade? A mesma coisa foi com a transferência da corte para o Brasil. Então, quando vieram 15 mil pessoas da corte de Portugal para o Brasil, isso aqui era o meio do mato, então você tinha que desenvolver tudo. Então, praticamente, você teve que deslocar todo um processo que havia em Portugal para cá. Por exemplo, a criação do Jardim Botânico. Muita gente diz, para que o Jardim Botânico? Para poder passear, quer dizer, é uma época que você não tem cinema, você não tem TV, você não tem internet. Então, como é que essa corte ia se divertir? Como é que eu ia gerar entretenimento para essa corte? Então, toda essa estrutura favoreceu muito. É lógico que a gente está falando Brasil, mas a gente sabe que isso ficou naquele eixo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Enfim, naquela região. E outro lugar importante do Brasil à época era Salvador, na Bahia. Então, foi onde foi criado o curso superior de medicina na Bahia e também o curso superior de medicina no Rio de Janeiro, e depois toda a infraestrutura que o Dom João VI criou. Dom João VI adorava o Brasil, ele não queria sair daqui de jeito nenhum. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Por que o Dom João VI, que era o rei de Portugal,
não ficou aqui no Brasil. Por que ele não bateu o pé, falou, vou ficar aqui, e enfrentou os rebeldes lá de Portugal e deu uma virada no jogo? Aí é que está. Setores da elite brasileira foram seduzidos pela proposta lá em Portugal, pela proposta de que eles fariam parte do parlamento. E assim criaram-se juntas governativas, que foram governos paralelos e contrários a Dom João, apoiando a Revolução Liberal lá do Porto. É por isso que o Dom João chama o Dom Pedro I e diz, meu filho, eu vou para Portugal, mas o que está acontecendo é o seguinte, os brasileiros aqui foram seduzidos, mas eles não se ligaram que eles são minoria dos votos lá no Congresso português, no Parlamento português, que eram 210 cadeiras, o Brasil só tinha 70, e conseguiu eleger só 50 pelo afobado da hora. E ele disse, olha, quando eu já estiver em Portugal, os portugueses vão propor uma lei para que o Brasil volte a ser colônia. E aí que os brasileiros vão perceber que caíram no canto da sereia. E quando isso acontecer, meu filho, esse país estará prestes a se tornar independente. Então você está ficando aqui porque antes que algum aventureiro torne o país independente, faça-o você. Porque a família Bragança continuará no poder. O papai lá em Portugal e você, Pedrinho, aqui no Brasil. E foi com essas instruções que o Dom João partiu. Ai, mas o senhor tá contando essas histórias aqui, eu tô viajando. Queria que o senhor ficasse aqui contando mais histórias, que é fascinante tudo isso. Obrigado, Cláudia. É muito legal mesmo. A história é uma matéria espetacular e principalmente quando estudada criticamente, sem querer criar mitos, heróis e tal, porque isso acaba vedando muito a visão crítica do processo. Né? Sempre lembrando que a visão crítica não é a visão verdadeira, a única visão. É bom lembrar que a palavra crítica significa não aquela que vai meter o pau em alguma coisa, mas que vai buscar perguntar, questionar. Né? Por exemplo, você fez uma referência a Brasília ontem, e a gente pergunta, mas fomos pegos de surpresa. Queremos saber quem é que foi pego de surpresa, porque isso estava muito claro o que iria acontecer. Eu tenho um podcast, né? A gente fala sobre notícias internacionais, eu tenho com meu filho esse podcast, e eu já dizia lá 2 anos atrás, quando ocorreu no Capitólio, eu disse, infelizmente isso vai se repetir no Brasil. Porque esse é um fenômeno mundial, isso está acontecendo no mundo. Então, quando você tem a perspectiva crítica, você consegue ter uma visão mais clara sobre as coisas que estão acontecendo. Né? E foi histórico. Foi histórico. Professor, muito obrigada pela participação. Espero que o senhor volte mais vezes. Bom, querida, estou à disposição de vocês. Eu agradeço aí a audiência da TV Pai Eterno, que sempre nos recebe muito gentilmente. Acho que já é, sei lá, uma 4ª vez que eu estou por aqui. E estou sempre à disposição de vocês. Você é uma simpatia. Obrigada. Sucesso aí no seu programa e na programação da TV Pai Eterno. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.